Tem um casamento bastante conturbado. Casei grávida, nos conhecíamos pouco tempo. Ele farreava demais, teve muitos casos e, por último, descobri que ele também andava com prostitutas. Estamos casados há 25 anos, temos 2 filhos. Eu fui a um centro espírita e lá me colocaram para fazer reiki, cobalto azul verde e apometria. E lá me informaram que eu e meu marido já tivemos várias vidas juntos e todas as vezes nós nos magoamos muito. Quando não é ele que me faz sofrer, sou eu que o faço sofrer. Disseram também que em vidas passadas foi uma dona de bordel e que eu aliciei muitas jovens. Motivos pelo qual sofro muito nessa vida com esse casamento infernal. A pergunta é: há veracidade numa informação dessa? Seria a lei do retorno agindo comigo? Quando esse sofrimento irá terminar? Não terei perdão nunca de Deus por ter sido tão má em outra vida? Jorge, é com você, meu amigo. Os centros espíritas, eles não costumam utilizar esses recursos que você se defrontou. Não é muito usual nos centros espíritas ligados ao movimento federativo o uso de reiki, o uso de cores de cobalto, apometria. São recursos que não são muito típicos dentro do centro espírita, que segue uma orientação mais alinhada com aquilo que está apresentado pela Federação Espírita Brasileira e as demais federações estaduais que constituem o movimento federativo. Isso, porém, não determina que as leituras mediúnicas sejam equivocadas, mas essa prática que você tem é uma prática que está distante daquilo que a gente costumeiramente vê num centro com esse tipo. Agora, o que também se observa dentro da postura que os centros espíritas desenvolvem é a gente não revelar às pessoas informações com relação ao passado de ninguém, porque isso não é o propósito da casa espírita. O nosso propósito não é abrir uma caixa de segredos e dizer: você quer saber sobre sua vida? Vou lhes falar. Você, seu marido assim, sua filha assim, seu filho, seu marido, seu isso. Não é esse o objetivo. O objetivo da doutrina espírita é fazer a transformação moral do homem. E às vezes, essas revelações, elas podem ser verdadeiras? Pode ser, mas não se costuma fazer, não se faz. É possível que vocês sejam espíritos que já vêm se encontrando há muito tempo? Sim, plenamente possível. O fato de estarem há 25 anos juntos, com tantos entraves, com tantos desgastes, é um forte indicativo de que sejam almas que se conhecem do passado. Porque se não fossem, já era para você ter saído dessa relação, se de repente a vinculação não fosse tão profunda como ela aparenta ser. Então, é possível que sejam conhecidos do ontem? Sim, é possível. Agora, o mais que é dito não necessariamente é assim. Nada determina que porque você tem essa situação é porque você foi dona de um bordel. Nada determina que isso foi porque, na verdade, é um fruto de você estar pagando pelo que você fez. Essa imagem de que a gente vem para pagar o que fez é uma imagem antiga que o movimento espírita às vezes utilizou no passado, mas a gente nem utiliza mais. Nós não estamos aqui para pagar, porque se fosse para pagar, cadê o carnê? Não tem carnê, como é que paga? Nós estamos aqui para nos educar. Esse é o objetivo, não é pagar, pagar. Você fez, agora você vai pagar pelo. Não, você tem que se educar. O que foi que eu fiz de errado? Eu fiz uma coisa errada? Fiz. Vamos corrigir o que você fez de errado. E aí, essa sua relação difícil que você está colocando é realmente um caso difícil, né? Você lidar com a infidelidade do companheiro, que repetidamente faz isso com você, que tem envolvimento com prostitutas, etc. e tal. Mas nada determina que seja assim. Às vezes a gente tem um relacionamento com um marido que é infiel, porque nós somos a alma que disse: eu vou resgatar esse cara. Eu vou vir para resgatar esse sujeito. Mas ele é muito difícil. Mas se não for, quem é que vai? Eu vou. E eu vou lutar para tentar tirá-lo. Conclusão: a pessoa renasce, o outro faz um monte de bobagem, erra, tropeça, trai, magoa, fere, apronta a vida inteira. Desencarna e diz: tá vendo? Não adiantou de nada o que você fez. Você veio,
viveu aí 30, 40 anos casado, o cara só aprontou com você e você não ganhou nada com isso. Ganhou foi uma vida de muito desgaste, de muita decepção, que não aproveitou para nada. Essa seria a leitura se a vida fosse uma só. Mas como a doutrina espírita tem a leitura da reencarnação, ela diz que mesmo nas encarnações fracassadas, que é o caso que de repente a gente pode dizer que ocorre quando o desamor toma conta da relação, mesmo nessas circunstâncias, aquele que faliu nem por isso perdeu a encarnação. O que investiu sua existência para tentar resgatar o outro também não perdeu a sua encarnação. Por quê? Porque depois da desencarnação, aquele que feriu diz: meu Deus, o que eu fiz? Que besteira, como eu fui burro. Eu não podia ter feito isso. Então, é como se fosse assim, ele reencarnou e ele viveu as experiências que se ele não tivesse encarnado, não trariam tanto remorso para ele. Então, a experiência que ele tem quando ele sai, ele vive um amargor. Aí essas entidades, agora sim, essas entidades que promovem uma vida de amargor ao outro, que tornam a vida do outro bastante difícil, são essas as típicas entidades que vão para as regiões dolorosas. Não é qualquer um que vai para uma região de sofrimento, mas sim aqueles que deliberadamente tornaram a vida dos outros vidas profundamente infelizes e que poderiam ter tomado outra atitude, mas elas, de certa maneira, sentiram um prazer no processo de perseguição da outra pessoa. Então, quando o espírito desperta no mundo espiritual por tudo que ele recebeu e pelo pouco que ele deu, ele sente um amargor tão profundo do equívoco que ele cometeu, que isso vai impulsionar o progresso dele no futuro. Então, um benefício nunca se perde, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa entidade que você pode dizer: poxa, meu marido só fez besteira e eu estou perdendo minha vida ao lado dele. Esse vai ser a mola propulsora do progresso dele. Então, existem muitas pessoas que renascem dentro dessa perspectiva. Talvez não seja a sua. Pode ser que você não seja a alma superior que veio para resgatá-lo. Se for, você não sente raiva, você não sente ódio, você não tem desejo de vingança, você se aborrece, mas logo a raiva passa. É muito típico dos espíritos que vieram para resgatar os outros. Mas quando a gente vive uma relação muito conflituada, que tem muita briga e a gente não consegue perdoar, e está cheio de feridas de parte a parte, nós somos, na verdade, almas que nos acumpliciamos num processo do chamado casamento provacional. Veja depois capítulo 18 do livro Estudando a Mediunidade, os tipos de casamento. Os casamentos provacionais, que vêm exatamente para o resgate das relações. Então, não considere que você, na verdade, está nessa situação por um castigo do passado. Considere que você está para a possibilidade de resgatá-lo. E veja até onde você consegue levar. Se você conseguir levar até o final, ótimo. Se você não conseguir levar até o final, se isso vier a acontecer, não saia com ódio, não saia com raiva, não envenene seus filhos, não provoque um desacerto na vida. Se um dia você tiver que tomar essa atitude, faça pelo interesse seu de você preservar a sua paz. Mas enquanto você puder e não for violentar sua consciência, permanecer para que ele desperte, é uma opção também. Quem sabe a velhice não trará a ele as doenças que refrearão naturalmente a sua impulsividade. De repente, seu marido, não estou desejando isso a ele, mas ele pega uma diabetes. A diabetes conduz muito frequentemente à impotência. E, naturalmente, os seus interesses fora do lar serão profundamente afetados a partir daí. Então, você vai tendo a oportunidade de rever isso e ele vai mudando o seu pensamento no tempo. Quem sabe? Conheço tantos casamentos difíceis no começo e que depois, na velhice, acabaram se acomodando em termos de harmonia e vivem, de certa maneira, em paz nos dias de hoje. Mas lembre, não faça nada que destrua a sua vida. Procure fazer por amor, mas não por sentimento de penitência ou de castigo. Faça por aquilo que você puder,
do sentimento bom que você tem, e não pelo medo de desafiar a lei de Deus.